perdido num beco sem saída, sozinho e languoroso. Procuro um beco com saída, um sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e languoroso. No meu cérebro vivo um... Olá a todos, a quem nos está a ver e a quem nos está a ouvir. Bem-vindos a mais um programa do Beco com Saídas. Desta vez o nosso formato múltiplo, não com quatro, mas com três elementos. A nossa colega Laura não pôde estar presente por compromissos profissionais, mas nós não quisemos deixar de estar presentes e de fazer um programa que sempre gostamos de fazer e lamentavelmente não a quatro, mas a três, mas vamos com certeza dar o nosso melhor e vai correr bem. Hoje então, o tema que escolhemos discutir é um tema que tem a ver com a época pela qual estamos a passar, a época do Natal, a época do Ano Novo, e se quisermos a época ou que inclui o Dia de Reis. Portanto, todo este final, este dezembro e este início de janeiro, que representa, no fundo, uma época especial, precisamente por ser especial e de certa forma bastante hum, eh, afetiva, emocional, sentimental, acaba por se fazer sentir na nossa vida psicológica, na nossa vida sentimental, naturalmente. E é por isso que nós não queríamos deixar de a discutir, de discutir esta época. O Natal para mim, e começando eu a tentar elaborar um bocadinho uma ideia acerca desta temática, remete desde logo para a própria palavra Natal, não é? Quando falamos de Natal, às vezes, se calhar, eh, temos a tendência de esquecer, mas o Natal tem logo a ver desde logo com um nascimento, não é? Natal, natalidade, Natal, e estamos a falar do nascimento de Jesus Cristo. Ahm, Portanto, um nascimento de uma personalidade, de uma pessoa que viria a marcar de forma imensa e decisiva o mundo e especificamente o mundo no qual vivemos, que é um mundo chamado mundo ocidental, não é? Ahm, Portanto, sendo então uma época que celebra no fundo um nascimento, embora hoje em dia, claro, e era por isso que eu dizia que tendemos a esquecer, hoje em dia o Natal é essencialmente ligado ao Pai Natal, não é? E com todas as suas facetas mirabolantes, ah, a história do trenó, da viagem pelos céus sobre os vários países, sobre as várias casas, as prendas na chaminé. ahm, Depois também temos o próprio Pai Natal com as suas peculiaridades, portanto, ele não faz nada durante o ano, depois recebe uma série de cartas. E organiza tudo para que então no dia 24, 25, faça então a tal viagem e vai indo ao encontro dos desejos e das alegrias de todas as pessoas, especificamente as crianças, não é? Portanto, o Natal eh, é uma época que tem então estas duas facetas, né? Se quisermos hum, simbolizá-las, por um lado, pelo nascimento de Jesus Cristo, uma natalidade,
a celebração de uma nova, neste caso, no sentido mais religioso ainda, de um Salvador, não é? De uma figura messiânica, mítica. Por outro lado, então também temos então este Natal do Pai Natal, com, com esta ligação aos presentes e à satisfação dos desejos. Portanto, no fundo, uma coisa está relacionada com outra, não é? Se quisermos, não querendo aqui também estar aí muito para aprofundar demasiado aqui a história do Pai Natal, a história de Jesus Cristo, se calhar conheceremos melhor. Mas pronto, o Pai Natal, inspirando-se no Santo Nicolau, que depois iria dar presentes e iria fazer um bocadinho a súmula ou uma avaliação daquilo que foi o ano da criança ou da pessoa, portanto, um bocadinho aquela figura que vai, no fundo, fazer ou ofertar aquilo que não só falar do comportamento e da atitude, do comportamento moral da pessoa, da criança durante o ano, mas também depois fazendo retribuir através de um presente, através de uma recompensa, nesta altura específica do ano. Mas eu penso que esta ideia e para terminar aqui só esta introdução, a ideia da celebração de um nascimento, acho que é aquilo que está, para mim, essencialmente por trás da ideia de Natal. E penso que é isso que explica que a maior parte de nós se reveja num sentimento de amizade, fraternidade, afetividade, alegria, porque no fundo, cá no nosso cérebro, todos sabemos que estamos a celebrar o nascimento de uma nova vida, neste caso, de alguém com uma simbologia de Salvador, não é? Também. E é isso que, pronto, ao longo de toda a nossa cultura, uh, foi, um, foi nos condicionando e fazendo ligar a esta época do Natal este tipo de sentimento de mais proximidade, de mais compreensão, de mais tolerância, de mais humanidade, de mais esperança que está sempre ligada a um novo, a um nascimento, não é? Em cada nascimento, as pessoas têm a oportunidade de se renovar e de renovar a esperança em si próprias, na sua família, na sua comunidade, no seu país, na humanidade, no fundo, não é? E é isso que eu acho que esse tipo de sentimento, esse tipo de valor que está por trás desta ideia tão fraternal e tão afetiva do Natal, penso eu. Pedro, não sei, estava a achar que ias falar agora, é isso? Não. Sim. Não, como queiras. Podes seguir tu. É? Está bem. Pois, sim, obrigado, Hugo, até fizeste assim uma descrição panorâmica, não é? Acerca aqui enfim, até da componente histórica, não é? Do Natal, da forma como surge este acontecimento cultural, religioso e cultural, não é? No mundo ocidental. E estava a pensar que, de facto, esta época é uma época de alta intensidade emocional, ou seja, há um estímulo para isso, não é?
sim, muito ligada até àquilo que estavas a falar, o da esperança, de qualquer coisa que vem como estímulo disso, até relacionada com a bondade, a generosidade, a solidariedade. As pessoas tendem, pelo estímulo, a abrirem-se a esse fenómeno, a abrirem-se, pelo menos, a se confrontarem com este modo de comunicação que passa de múltiplas formas, na comunicação social, nas ruas, nas iluminações de Natal, tudo isso, não é? Qualquer coisa que apela a esses valores humanos também, não é? De proximidade, de união, de solidariedade, e portanto tem este modo de intensidade emocional, esse apelo à união, não é? Pois, mas ao fim e ao cabo, aquilo que eu também me apercebo, enfim, é que também porque é uma época de muito estímulo para isso, também as pessoas podem se defender face a isso, não é? Uma defesa face a isso, dado também muitas decepções que também já tiveram nas suas vidas, desilusões, desencontros, não é? Desencontros familiares, desencontros com amigos, desencontros aqui no sentido mais global de não conseguirem que as relações funcionem bem, não é? Então algo que apela muito à união, para algumas pessoas pode levar, epá, eu não gosto de Natal e lá vem o Natal outra vez, vou ter que estar com a minha família, mas a minha família tem problemas, como é que eu vou lá estar? Então, também pode ser uma época ansiosa. Depende como se lida com de facto, com este acontecimento, depende da história de vida da pessoa também, curiosamente, em relação a estes ciclos do Natal, não é? Os natais anteriores são evocados. Não é? E se os natais anteriores tiverem sido dolorosos, decepcionantes, é difícil que a pessoa esteja muito aberta a olhar, e a investir num Natal de proximidade, de intimidade com os outros. Não, pode até fugir disso. Não é? E, então, não é assim tão raro às vezes, até em clínica, não é? Que se pode ouvir as pessoas, eu preferia que isto passasse depressa, ou que nem acontecesse. Não é? Também por esse lado sofrido do que aconteceu já muitas vezes em natais passados. Portanto, há isto também, há o sofrimento ansioso, angustiante, aí vem o Natal outra vez. Mas, cá está, também há o outro lado. Se os natais passados tiverem sido agradáveis, bons, afetuosos, generosos, íntimos, bem passados em família desde logo, a pessoa à partida tem uma tendência, olha, ainda bem que veio o Natal, vamos estar todos juntos, com os primos, os tios, e aquilo é bom, é agradável. Depende, não é? Depende sinto eu, qual o tipo de experiência que têm tido face a este acontecimento, não é? Que todos os anos se repete na nossa cultura. Portanto, depois tem estas... Depende da história de vida da pessoa, ao fim e ao cabo, a história de vida e a forma como interpreta, não é? Porque não somos só história de vida, é a forma como interpretamos a nossa própria história e como nos vamos colocar novamente perante uma situação que ainda por cima é repetitiva enquanto acontecimento, não é? E, portanto, mas tem esta componente, não é, que o Natal traz os natais passados connosco e, portanto, traz uma expectativa face ao que aí vem. Bom, mas Pedro, Sim, eu queria avança. aqui dizer aqui algumas coisas relativamente ao Natal. O Natal, costuma-se dizer que o Natal é quando o homem quer, não é? No entanto, o mundo é feito de mudanças, realmente, e há coisas que parece que se mantêm, o Natal é uma delas. Há pouco
o Hugo falava naquela mensagem que, pronto, que está associada ao Natal, não é? Da esperança, até baseada por vezes até no sacrifício, a exuberância do renascimento, a natureza, e o nascimento de Jesus ao sacrificar-se pelo homem e que permite a sua redenção. Portanto, há esta mensagem muito do Natal. No entanto, aquilo que se vai vendo do Natal parece que nos faz sermos mais bondosos, não é? Mais caridosos, não é? Associa muito à paz, à alegria, mas também é como não estava a dizer, portanto, há muitas pessoas que não atribuem significado ao Natal, querem que aquilo passe rápido, e que até têm muito stress e muita ansiedade no Natal. No entanto, eu sinto muitas vezes que muita da pressão até profissional se alivia substancialmente nesta época. Parece que somos mediaticamente bombardeados para isso que estava a falar, sermos bondosos, caridosos, solidários, estarmos sempre em união, mas na verdade o Natal também por vezes esta instabilidade em algumas situações, não é? A gente vê também, né, o facto de muitas pessoas também estarem muito sós, não é, no Natal, não é? Que não têm famílias, não é? Muitas vezes há pessoas que conseguem ter as famílias e ter as pessoas em união e harmonia, mas há muitas pessoas também que não têm e que vivem sós e solidárias e vimos também essas fragilidades que há do sem-abrigo, etc, não é? Mas, no entanto, o Natal, mais do que uma festa de família de Natal, há que é isto que eu também penso, que há um final de um ciclo e o início do outro. Até baseados às vezes nos ciclos de trabalho e outros ciclos de vida que podem surgir, não é? Há um final também do ano, não é? Há também um final, há um início do inverno que seguirá a primavera, por exemplo, não é? Há aqui vários inícios, fins de ciclos, portanto, há fins de ciclos, inícios, portanto, há aqui uma série de conjunto de situações importantes. No entanto, o que eu vejo no Natal, em clínica, é que o nosso Natal não é igual ao das crianças, não é? Nem igual ao dos mais pequenos. O nosso Natal é um Natal diferente, enquanto as crianças têm aquela magia, não é? Das prendas, e como o Hugo falava, do Pai Natal e de todos aquele mistério, não é? Que o Natal está associado. Nós temos um Natal e vimos o Natal de uma forma completamente diferente, não é? E muitas vezes quando estamos em família também há aquela nostalgia, não é? De estarmos todos juntos, mas há sempre algumas pessoas que não estão, não é? Há cadeiras vazias, portanto, devido a perdas, não é? Portanto, o Natal simboliza também alguma nostalgia, por vezes alguma tristeza, e não só alegria e coisas muito boas, não é? E por isso há pessoas que se calhar não gostam tanto, como o Nuno falava, não é? Porque também os natais que foram passados, ou algumas coisas que foram acontecendo na vida, não se reflete depois e não são positivas depois para o Natal. É a ideia que eu ficava agora aqui. Sim, sim. Vocês tocaram aí em questões muito importantes, que remetem todas um bocadinho aqui para a ideia de um certo, aquilo que eu chamaria um contraste emocional, não? Um contraste de estado de espírito que pode acontecer e que se vê não só no nosso dia a dia, nesta altura do ano. Às vezes somos nós próprios a experienciá-lo e vemos também depois na prática de terapia psicológica. O que é isto do contraste emocional? É um bocadinho precisamente porque este fenómeno é um fenómeno coletivo, social. Isto é um bocadinho como celebrar o dia dos engenheiros, ou o dia da flor, ou o dia dos namorados. Portanto, às tantas a gente não ouve mais nada do que aquela mensagem durante aquele dia. E aqui na questão do Natal é um bocadinho ampliado, não é? Ou seja, tudo aquilo que, apesar de nascer com uma premissa positiva, né? Que eu há bocadinho, e vocês também estivemos aqui a descrever, portanto, a questão da esperança, da alegria, da proximidade. Esta premissa
de certa forma agregadora e com a tal intensidade emocional que o Nuno falava, acaba por ser contrastante para quem não está nesse registro. E o que o Pedro falava, acho que não só isso, mas também aquilo que o Pedro falava, a questão da cadeira vazia, a questão da nostalgia, de já não ter a pessoa ou as pessoas com quem estivemos no passado. Nesta altura do ano, as coisas tornam-se um bocadinho mais difíceis, precisamente por estarmos tão próximos e de uma forma tão abertamente, de forma afetiva, tão aberta e tão esperançosa, acabamos por notar ainda mais quem nos faz falta, quem nos pode estar connosco, quem não está mesmo connosco, e, e depois temos também as pessoas, já nem falo naquelas que não se revêem na mensagem do Natal, mas as pessoas que estão a passar por fases difíceis, não é? Pessoas que, por exemplo, hum, há também aqui nesta fase uma rotina, naquilo que é a normalidade de um ano, que se quebra também um bocadinho com mais férias, não é? A determinada altura, as pessoas que estão rotinadas e que gostam de ir para os seus trabalhos, gostam de ir para os seus locais de onde elaboram as suas atividades, estão com um determinado número com o tipo de pessoas, acabam por ser um bocadinho por necessidade de época, acabam por ter uma interrupção e, e acabam por aquele fenómeno do Natal não ter assim tanto significado para elas, acabam de uma situação emocionalmente quente, acabam por ir para uma situação mais fria, em que durante 2, 3 semanas estão afastadas daquelas pessoas mais significativas, porque, pronto, infelizmente, ou não têm aquele ambiente familiar desejável ou que gostariam de ter, ou simplesmente por limitações de distância, de distância física, distância emocional, e acabam por viver um momento mais baixo. No fundo, o que eu quero dizer é que, dando aqui um exemplo mais clínico, uma pessoa que está a passar por uma fase depressiva, devido a este contraste emocional em que todos estão alegres e de certa forma é suposto estar alegre, acaba por ver acentuados os seus sintomas, não é? E isso, pronto, todos nós conhecemos até histórias de terapias longas em que o paciente e o terapeuta ehm, têm uma relação quase diária, semanal, e períodos como o Natal em que há tal interrupção acabam por significar ainda mais sofrimento para a pessoa que está a precisar da terapia, não é? Dando um exemplo concreto. No fundo é o que eu queria aqui dizer, não é? Que o Natal e em particular, mas esta época festiva acaba também por ser fonte deste tal contraste emocional que muitas vezes é lesivo para a vida psicológica de algumas pessoas, não é? Hum. Pois, sim, sim, estava a pensar nisso que vocês tocaram os dois, Pedro e tu também, Hugo, na ideia da cadeira vazia, das perdas, ou até mesmo a vivência mais depressiva, não é? E que, mas principalmente esta questão assim paradoxal, não é? Que sim, enfim, a origem do Natal está relacionado mesmo com a questão da natalidade, portanto o nascimento, não é? É o símbolo de que há qualquer coisa de uma esperança, de um início, mas quando as pessoas estão a viver lutos, não é? Ou quando já perderam pessoas significativas, esta ideia do nascimento, nascimento de alguém na família, porque é representativo disso, não é? O nascimento de Jesus é inserido numa família, como é óbvio, a Sagrada Família, até se diz assim, não é? Esta ideia é muito exigente. Então, mas eu agora vou viver o Natal, mas eu já tive perdas, nascimento e morte, ali em confronto, não é? É difícil de lidar com isso. Então Uhum. agora vou voltar para o Natal, mas já há lá cadeiras vazias, pessoas que eu já perdi.
Então, não raras vezes, já ouvi isto de várias pessoas, para mim o Natal acabou, desde que eu perdi esta pessoa. Já não há Natal. Uhum. É difícil confrontar-se com a ideia de união familiar, com a ideia do nascimento, quando a pessoa está a pensar na perda, não é? Na morte daquela pessoa que lhe foi querida. É muito confrontativo, é muito difícil, muito exigente, estes contrastes, como estavam a falar, não é? E, portanto, pois, porque cria uma desintonia da vivência da pessoa, não é? Então agora parece que há um apelo para eu ter que estar bem em união familiar, mas eu sinto é a minha perda. Pois. Epá, eu quero é que passe isto depressa, deixem-me lá em paz com a união, não é? Porque eu estou a viver o meu sofrimento e parece que tenho que colocar uma máscara, tenho que estar agora bem em família, não é? Uhum. E muito bem disposto, quando eu estou triste, estou saudoso, estou nostálgico, estou com sofrimento, queria que estivesse cá aquela pessoa que é impossível estar. Então, como isto é exigente, é muito exigente psicologicamente para quem está em modo mais das perdas, ou já tive perdas significativas na família, o confrontar-se com a cadeira vazia, já não está cá aquela pessoa de quem eu gosto tanto. Pois, Sim. é mais fácil também nesse aspecto para as crianças, quando se diz que o Natal é para as crianças, é pelo imaginário, pela fantasia do Pai Natal, tudo isso, mas é também porque, estatisticamente, as crianças ainda não tiveram perdas e lutos, tantas como os adultos. Então isto está mais preservado, não é? Uhum. Sim. A ideia da família estar toda presente para a criança, bom, não quer dizer que sejam com todas as crianças, mas é mais provável que a criança ainda não tenha tido lutos, não é? Do que nós adultos, que, bom, nós os três já devemos ter tido, não é? Lutos, eu já tive, lutos de pessoas significativas da minha família, e portanto é mais difícil, é mais exigente, é mais complicado estar lá só no modo de união, de bem disposto, alegre, porque há o outro lado, ao lado faltam já pessoas que eu me lembro que gostaria que estivessem lá e não estão. Sim. Sim, é verdade, tudo isso que vocês estão a dizer, e estava aqui a pensar, o Natal, cada pessoa vive o Natal à sua maneira, tendo em conta a sua história de vida, não é? Há pessoas que vivem o Natal tristes, há pessoas que vivem o Natal mais alegres, há pessoas que não atribuem qualquer significado ao Natal, mas estão sempre a entender que no Natal nós parece que estamos mais atenciosos, mais caridosos, mais dispostos para os outros, não é? E muitas vezes até juramos que vamos ser assim todo o ano, não é? Vamos ser assim mais disponíveis, mais atenciosos, mais caridosos, mais solidários todo o ano, ou até ao próximo Natal, mas nem sempre isso é assim, não é? Agora, as perdas, as ausências, aquelas pessoas que eram tão queridas e que já cá não estão, não é? E que até se reuniam e estavam connosco na altura do Natal, que é aquela altura que à partida nós estávamos todos a falar, reunidos em harmonia, portanto já não estão, isso depois é muito significativo, acaba por ser dias por vezes um pouco marcantes, porque era na altura que toda a gente se juntava e portanto há essas cadeiras vazias como estavam a falar e tínhamos falado. No entanto, as crianças também têm perdas e também têm falhas e também percebem que por vezes no Natal já falta ali aquele tio ou aquela avó que lhe dava um colo e que lhe dava um abraço e que até tinha tinha uma prenda para ela ou ia levá-lo ao baloiço, portanto, isso também sentem, não é? Também sentem que há ali uma falta ou uma ausência, não é? E era naquele dia onde toda a gente se reunia, às vezes até estávamos tempos e tempos, tentemos sentar, mas depois naquele momento estava lá, portanto, agora as crianças têm esta fantasia, esta magia, não é? Os brilhos, os efeitos, até que a gente vê nas ruas, e as prendas, e as pessoas mascaradas de Pai Natal, e as músicas, e portanto, e toda aquela magia, portanto, faz as crianças viverem um Natal de uma forma completamente diferente dos adultos, porque os adultos já viveram o bastante para perceber que o Natal pode ser quando a gente quiser, não é? Já as crianças estão à espera do dia de Natal, não é?
nós já conseguimos trocar o consumo pelo valor emocional às vezes, não é? Conseguimos trocar isto, não é? Até mesmo no Natal há muito consumo, não é? Há compras, prendas, isto, não é? Nós por vezes, os adultos já conseguimos mudar isto, não é? Mudar isto para outros sentimentos e damos outros valores a isso, não é? Às vezes não vale a pena dar uma prenda muito grande, às vezes uma coisa pequenina tem mais significado, não é? E há que também ensinar muitas vezes isso às crianças, não é? O que interessa é às vezes o valor sentimental que temos e que damos e que oferecemos, a forma como dedicamos aos outros, a forma como nos oferecemos, a forma como estamos, não é? Naquele momento, e não dar algo, sei lá, muito sofisticado, mas depois aquilo não tem valor nenhum. No entanto, o Natal, eu sempre gostei do Natal. Sempre foi uma quadra que gostei, desde miúdo sempre gostei muito. Depois lá está, a gente vamos vivenciando, vamos experienciando realmente as falhas, algumas pessoas que já não estão e que estavam, e que às vezes a gente reuníamos muita gente, mas agora já não há assim tanta gente, e é poucas pessoas que estamos, portanto, e eu como sou uma pessoa que gosto muito de família, portanto acabo por já não atribuir grande significado àquilo que atribuía anteriormente, não é? Portanto, já falha realmente pessoas que eram bastante significativas para mim. E, portanto, mas o Natal, pronto, acaba por ser uma quadra, pronto, é uma quadra uma vez por ano bonita e há que ter ter esperança, ter espera e confiança também em todas as coisas que vão acontecendo, faz-nos pensar que este ano vai ser melhor e que este ano vai melhorar algumas coisas e que vai fechar um ciclo e vai iniciar outro, portanto, esta esperança, esta espera mais confiança, eu acho que isso é algo que fica também no Natal e que nós adultos devemos pensar dessa forma.